Salve, salve, alunos do Liceu Maranhense. Nós, professores de matemática, organizamos uma pauta e essa pauta começa com geometria analítica. Vamos fazer o estudo introdutório de geometria analítica nas próximas apresentações. Vamos lá. Vamos falar inicialmente sobre plano cartesiano. Então, todo mundo já fez essa cruz e a gente sabe que o eixo que está na horizontal chama-se eixo das abscissas, comumente chamado por eixo X. Já a linha vertical, conhecida como eixo das ordenadas, nós conhecemos comumente por eixo Y. Bem, agora vamos graduar, vamos fazer uma divisão desses eixos em intervalos regulares. Observem vocês que agora a gente vai numerá-los. Então, vejam aí que no eixo X, tudo que está à direita da linha horizontal tem-se como números positivos. Os que estão à esquerda, os números são negativos. Então, eu vou indicar aqui para vocês, eu tenho esses valores aqui à direita do eixo Y, então esses valores são positivos. Os que estão à esquerda terão valores negativos. Bem, agora vamos falar do eixo Y. Tudo que está acima do eixo X foi graduado como um número positivo e abaixo como um número negativo. Tá, tudo bem. Vamos seguir. Cada uma dessas seções, ou seja, tem 4 seções aí, que nós chamamos de quadrantes. Então, o primeiro quadrante é esse que a gente está identificando aqui, ó. Vejam que ele tem os valores positivos de x e os valores positivos de y. No segundo quadrante, no segundo quadrante muda, porque os valores de x agora são negativos, todos os valores que estão nesse quadrante são negativos dos valores de x, e para y, positivos. No terceiro quadrante, e aí eu tenho justamente nesse quadrante os valores de x negativo e os valores de y também negativo. No quarto quadrante, bem, os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. E aí a gente traduz isso da seguinte forma. No primeiro quadrante, que a gente está identificando aqui, ó, eu estou colocando esse x minúsculo, então x minúsculo se refere aos valores que estão no eixo x, eles devem ser positivos. Já no eixo y, os valores também serão positivos. No segundo quadrante, os valores de x serão negativos e todos os valores de y serão positivos. No terceiro quadrante, os valores de x e os de y todos serão negativos. No quarto quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. Percebam vocês que tem um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, é que todos os valores para x e para y devem ser maiores ou menores do que zero. Então, vai acontecer o caso de um valor ser igual a zero. Então, quando esse valor for igual a zero, significa que ele vai estar em cima do eixo, ou de x ou de y. Então, ele não vai pertencer a nenhum dos 4 quadrantes. Essa dica é muito importante na resolução de alguns exercícios. Vamos continuar. Bem, agora a gente vai falar de ponto. Então, vejam só vocês que eu tenho ponto A, e ele está em uma região, no caso aqui a gente percebe que ele está no primeiro quadrante. Então, vamos aqui para o texto. Um ponto no plano cartesiano é identificado por essa nomenclatura. Vejam que esse ponto aqui, gente, é representado por uma letra do alfabeto. E logo em seguida, os valores das coordenadas associadas ao eixo x, primeiramente, e depois o eixo y, sempre nessa ordem. Então, vejam só vocês que eu vou, para facilitar a leitura de vocês, eu vou traçar umas linhas aqui em cima do ponto A. Percebam vocês que essas linhas que eu tracei, elas são prolongadas do ponto A até o eixo x e até o eixo y. Então, no eixo x, eu estou percebendo que esse valor aqui do ponto está associado ao número 2. Então, a coordenada de x em relação a A é 2. Essa coordenada é em relação ao eixo x, por favor. Já em y, eu tenho o valor, né? Então, o valor aqui
da coordenada para y é 4. Então, isso me forma um par ordenado. E esse par ordenado, ele tem como referências os valores 2 e 4. Sempre nessa ordem. Então, se eu tiver, Marcos, eu posso dizer que o ponto A está nas coordenadas 4 e 2? Não, não. Por quê? Porque 4 se refere ao eixo x. Então, no eixo x, o valor associado a x é 2 e não 4. O valor 4 está associado a y. E pelos valores atribuídos a coordenadas, eu primeiro tenho que colocar aqui o valor da abscissa, seguido do valor da ordenada. E esses valores me formam o que nós chamamos de par ordenado. Então, mostrando para vocês que o inverso não representa o ponto A no plano cartesiano. Muito bem, agora a gente segue para uma bateria de atividades. A ideia aqui, gente, é fazer a identificação desses pontos no plano cartesiano. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que vai haver casos em que o ponto ele vai estar em cima do eixo. E toda vez que o ponto estiver em cima do eixo, ele não está em um dos quadrantes. Então, aqui ó, a gente percebe que o ponto A, o ponto C e o ponto E, eles não pertencem a nenhum dos quadrantes. Já é diferente do ponto B, que está no segundo quadrante, o ponto D no terceiro quadrante e o ponto F no quarto quadrante. A intenção aqui é fazer o reconhecimento do par ordenado associado a cada um dos pontos. Então, seria interessante que vocês traçassem linhas, e aqui eu tenho uma linha, tanto na horizontal quanto na vertical. Essa linha da vertical ela me identifica o valor da abscissa. Então, para o ponto 4, o valor da abscissa é 4. Agora, vejam só vocês que aqui ó, eu tenho uma linha praticamente em cima do eixo x. E ele está levando para um valor de y. Ora, que valor de y é esse? Está bem aqui, ó, esse valor que está justamente no cruzamento dos dois eixos. Então, aqui você percebe que para y, vejam vocês que o prolongamento da linha me dá o valor como zero. Então, para x, eu tenho, para o valor da abscissa é 4 e o valor da ordenada é zero. Então, o par ordenado do ponto A é 4 e 0. Simples e fácil. Vamos fazer do ponto B. As linhas que vão nos apoiar na leitura. Então, eu faço, verifico aqui, ó, qual é o valor associado ao eixo x e qual é o valor associado ao eixo y. Então, o eixo x eu tenho menos 5 e ao eixo y eu tenho 3. Então, o par ordenado do ponto B é menos 5 e 3. Vamos partir para o ponto C. Então, no ponto C, e aí vai uma outra dica, toda vez que um ponto estiver em cima de um determinado eixo, no caso aqui, estou falando de que eixo? Eixo X. Tá. Toda vez que o ponto estiver em cima do eixo, a dica que eu dou para vocês é a seguinte. Eu vou colocar esse valor no eixo que eu estou posicionado, então no X eu vou colocar menos 2 e no outro eixo eu vou colocar 0. Já que aqui, ó, se a gente fizer o prolongamento de novo, a gente vai verificar que o valor da ordenada também é 0. Então, o ordenado do ponto C é menos 2 e 0. E o ponto D? No ponto D, nós temos aqui para x, para o valor da abscissa, menos 1 e para o valor da ordenada, menos 3. Então, meu par ordenado para o ponto D é menos 1 e menos 3. No ponto E, fazendo a projeção aqui das linhas, então eu falei para vocês, olha a dica, vamos lembrar da dica, em cima do eixo, eu estou em cima do eixo Y, então em Y do valor associado a Y eu vou colocar menos 6. Já em X eu vou colocar 0. Então o par ordenado do ponto E é 0 e menos 6. Bem, vamos lá, ponto F agora. E aí, fazendo as projeções, vocês têm aqui, ó, no eixo X eu tenho 7 e no eixo Y eu tenho menos 2. Então, meu par ordenado é 7 e menos 2. Então, vejam só vocês que é uma atividade relativamente simples de compreensão para a identificação de pontos no plano cartesiano. Chegamos ao final dessa primeira parte. E aí vai aquela dica. Já experimentou acreditar em você?
tente. Você não tem ideia do que você é capaz. Vamos retomar os nossos estudos. Precisamos fazer uma dedicação em cima dos conteúdos. A prova se aproxima, a prova do Enem se aproxima e vocês precisam estar prontos para encarar esse desafio. E acreditem, vocês podem ir muito longe. Valeu pela aula de hoje. Abraços!